Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Thalita do Estante da Thali e eu voltei, finalmente, depois de um tempinho aí em off, né? Depois de um tempinho sem conseguir atualizar o canal, atualizar a rede social, eu finalmente estou de volta. Final de ano, começo de 2022 foi uma correria, uma loucura e realmente não dava pra fazer nada, não dava pra ficar atualizando a rede social, fazendo post, fazendo vídeo, editando, realmente não dava, a gente encarou uma mudança, a gente teve que mudar, então foi toda aquela bagunça, toda aquela loucura de mudança, mas agora estamos estabilizados, graças a Deus, já tá tudo certo, agora dá pra voltar a me programar certinho pra filmar aqui pra vocês, pra gravar pra vocês, falar dos livros que a gente tanto gosta, trazer resenha, fazer, né, mostrar as novidades. E então hoje eu vim mostrar pra vocês, é um book haul, tá? Pra quem não sabe o que é um book haul, é um vídeo onde eu mostro o que eu andei adquirindo de livros, lógico, que o nome já fala, né, book haul, que eu andei adquirindo, então, que eu andei comprando, se eu ganhei alguma coisa, se eu recebi. Então eu vim mostrar pra vocês, esse book haul vai ser desse trimestre, tá? Desses últimos 3 meses, de janeiro até agora de março. Então em janeiro eu adquiri alguns livros, muitos na verdade. Então o primeiro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês é O Chamado do Monstro, do Patrick Ness. Esse livro, esse aqui que eu comprei é a versão ilustrada, ele tem uma sobrecapa, que eu não sabia, na verdade. Depois que eu fui descobrir que ele tem essa jacket. Esse livro ele já tinha sido lançado no Brasil pela Novo Conceito, mas com o nome de 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Tem um filme desse livro, que também chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Então, quando lançou, se eu não me engano, quando foi lançado o filme, a Novo Conceito, lá na época, muitos anos atrás, lançou o livro. Não ouvi falar tanto assim, na época foi um lançamento, tá, deles, legal e tal, mas eu não ouvi falar tanto. Esses tempos atrás, a minha mãe tava vendo um TikTok de uma book, né, uma booktoker aí, e ela falou desse livro que era muito bom e tal, e minha mãe falou, ouvi falar desse livro, compra pra gente ler, e esses dias atrás, em janeiro, eu resolvi adquirir ele. Ainda não li, esse daqui, como eu falei, é a versão ilustrada, tá bem interessante, assim, infelizmente ele é capa não, ele é folha branca, mas assim, parece que tá bem legal, letra, fonte, espaçamento, diagramação, tá bem boa, assim, tá bem boa, é estranho, mas tá legal. O segundo livro que eu adquiri em janeiro é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Esse livro que muitos dizem, né, que é um destruidor de corações. E eu terminei de ler ele ontem, dia 18 de março. E, assim, gente, de fato, é um livro que para muita gente vai ser um livro difícil, para a maioria das mulheres, porque é um livro que retrata a violência doméstica, né? Um relacionamento abusivo, agressivo. E esse livro, para quem não sabe, a própria Colleen Hoover fala que foi o livro mais difícil que ela escreveu, porque é baseado no relacionamento dos pais dela. Então, tem muita carga emocional nesse livro que ela é real, não é assim, não é só uma ficção. A Colleen, ela molda o relacionamento da Lily, do Riley, baseado naquilo que os pais dela viveram, naquilo que a mãe dela viveu, naquilo que a mãe dela sofreu. Então, assim, gente, fiz muitas marcações aqui, ó, muitas passagens, assim, que realmente pegam a gente, sabe, que realmente fazem a gente refletir, não só passagens bonitinhas, de frasezinhas bonitinhas de efeito, mas pequenas coisas, assim, que a gente vai percebendo e vai vendo como surge essa questão de um relacionamento abusivo e principalmente
naquela questão que muita gente julga do porquê muitas vezes uma mulher continua num relacionamento desse. E até mesmo nas páginas finais, assim, que tem um relato, um pequeno relato da própria autora, que eu achei muito emocionante, assim. Em janeiro, a Amazon surtou e eles fizeram não foi exatamente uma promoção, eles liberaram alguns cupons de desconto e foi uma coisa meio louca, porque era pra ser assim, um cupom por CPF, né, por conta, mas por algum erro deles, interno da Amazon, eles liberaram vários cupons acumulativos e lógico que todo mundo aproveitou para comprar muita coisa e muitos livros. E eu também acabei comprando várias coisas, vários livros que eu queria já há bastante tempo. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns dos que eu adquiri nesse surto que a Amazon teve. Eu adquiri outro da Colleen Hoover, que é o Todas as Suas Imperfeições. Também já ouvi falar muito dele. Uma das coisas que eu mais gostei, uma das capas mais bonitas dos livros da Colleen Hoover que eu achei. E a textura dessa capa ela é bem diferente, ela é bem... não sei dizer exatamente como é, mas é diferente dos outros livros, da maioria dos livros da Colleen, que são meio envernizados, assim, que é aquela capa mais lisa. Esse daqui ele tem uma textura bem gostosa, assim, ao toque, sabe? Fosco. É um trabalho gráfico diferente na capa desse livro. A diagramação tá bem comum, assim, tá bem parecida com os livros da Colleen mesmo. Adquiri alguns livros da Agatha Christie. Eu tô começando a colecionar alguns livros, os livros da Agatha naquela edição da HarperCollins, que é de capa dura. Então eu aproveitei nesse surto aí que teve da Amazon pra adquirir mais 2. Eu havia comprado 3, mas um deles foi cancelado. Eu comprei então o M.O.N. Tá pegando reflexo aqui. Ele é capa dura, tá? E o Morte na Mesopotâmia. Também capa dura. Todos os livros da Agatha Christie que a HarperCollins está lançando agora nessa coleção são de capa dura. Eu já tenho, acho que uns 5 mais ou menos. Eu tô tentando olhar ali, acho que se não me engano ele tem 3, aqueles coloridinhos ali, ó. E mais esses 2. E eu peguei um outro livro da Agatha, só que não tinha nessa versão da HarperCollins. Então eu aproveitei, mesmo assim peguei nessa outra versão, que é da Globo Livros, que é o Não Sobrou Nenhum. Esse livro, eu já li esse livro há muitos e muitos anos atrás, quando ele ainda tinha outro nome. Para quem não sabe, esse livro antigamente, quando ele foi lançado sob o nome O Caso dos 10 Negrinhos. Porém, pelo que eu li, do ano retrasado, ano passado, quando teve o caso do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e teve todo o movimento do Black Lives Matter e, né, todo o movimento em prol da vida negra, que as vidas negras importam, a família, parece que a família da Agatha decidiu então fazer algumas mudanças em relação a esse livro, mudando então termos como negro e esse tipo de coisa. E então eles mudaram o nome para E Não Sobrou Nenhum, e o próprio, porque tem um poema, né, nesse livro que falava dos 10 negrinhos e tinha um lugar chamado, deixa eu ver se não me falha a memória, se não me engano era a Ilha do Negro, e ele passa então a ser a Ilha do Soldado, e o caso seria então dos 10 soldadinhos, alguma coisa assim. Eu ainda não reli ele, mas eu espero reler ainda esse ano. Então, continuando... Opa, tá caindo aqui. Continuando, eu adquiri, então, um outro livro que eu tava muito curiosa, que eu vi bastante gente falando, assim, da história em si. Eu peguei só o primeiro,
que é Os Noivos do Inverno, da Crystal Dabos, que é o primeiro livro da série A Passa Espelhos. Essa capa tá bem legal, a diagramação, o projeto gráfico desse livro também tá bem bonito. Veio um marcador. Tem mapa, tem todo um projeto assim, gráfico muito bonito mesmo, tá? Bem legal. Fala sobre os clãs, assim. Então tô bem curiosa pra ler. Confesso pra vocês que eu não sei muito da história, sobre a história em si, mas vamos ver aí o que me aguarda. Comprei um livro, esse eu não comprei nesse surto da Amazon, tá? Eu até tinha feito o pedido quando eu fiz o pedido dos outros, porém também não veio, também foi cancelado. Na verdade, ele sumiu, assim, do pedido e a Amazon não entregou, não tá no meu histórico e tal. Depois eu acabei comprando com um cupom de desconto, que é A Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton. Eu acho a capa desse livro muito linda, com esse hot stamp dourado. Esse é da editora Seguinte, então ele tem aquele marcador no final, na orelha do livro, para você recortar. Eu acho bem legal que a Seguinte, quando a Seguinte traz assim, esses marcadores. E o que aconteceu? Eu havia feito o pedido do primeiro livro, né, da Rebelde do Deserto, e eu falei assim, eu vou pedir o segundo já. Porém, eu tenho um certo problema em relação à cor das capas dos livros. Por quê? Eu fiz o pedido de A Heroína da Alvorada, que é o terceiro livro, achando que o livro vermelho era o segundo. Mas, na verdade, o segundo é o de capa roxa, que eu achava que era o terceiro. E eu tô sempre fazendo confusão com isso, gente. Se perguntar pra mim ordem de livro pela cor da capa, esquece. Então eu acabei comprando o terceiro livro no lugar do segundo. Eu ainda não tenho segundo. Então agora eu tenho que comprar o segundo pra depois começar a ler, porque eu não quero ler um e depois ficar esperando pra comprar a continuação e tal. Outro livro que eu comprei, esse sim foi no surto lá da Amazon, foi o livro Ventos de Mudança, da Beverly Jenkins. Esse livro eu fiquei bem curiosa pra ler depois que eu vi a Paola Alexandra falando sobre ele. Pra quem não sabe, a Paola Alexandra é do canal Livros e Fuxicos. E eu sei que é um romance histórico, tem essa pegada histórica e tal, que eu gosto. E então fiquei bem curiosa na hora que eu vi a oportunidade de pegar ele, eu peguei, fiz o pedido. E falando em Paola, eu adquiri o livro Para Recomeçar, que é da Paola. A Paola, ela não é só booktuber, blogueira de livros, e né, ela tá em todas as redes sociais falando sobre livros, como ela também é escritora. E eu adquiri, então, esse livro dela, que é o livro Para Recomeçar. Quando eu comprei o meu Kindle, veio uma amostra grátis desse livro. Eu comecei a ler, né, os primeiros capítulos, e já nos primeiros capítulos eu fiquei muito curiosa. Gostei muito da história em si, né, do contexto da história e da escrita da Paola. Então eu aproveitei para comprar ele. Comprei também outro livro que eu estava muito curiosa, que eu vi muita gente falando, e na hora que eu vi a oportunidade de fazer o pedido dele, eu fiz, que é O Ceifador, do Neil Shusterman. Só que também só comprei o primeiro, tá? Então é uma trilogia, tenho que comprar os outros dois. Eu sei que é uma coisa meio distópica, assim. Esse livro também é da editora Seguinte, porém esse não veio marcador. Não sei porquê, geralmente todos os livros da editora Seguinte vêm, só que esse não vem. Mas eu também tô bem curiosa pra ler esse livro. E eu aproveitei para comprar dois livros que eu já tinha, são trilogias, eu já tinha o primeiro e o segundo, há muitos anos atrás, da época que eu tinha o blog, e eu havia pedido esses livros para a editora.
dessas duas trilogias, o primeiro e o segundo, então eu já havia lido eles, tanto o primeiro quanto o segundo, e eu não tinha as continuações, não tinha o terceiro livro dessas duas trilogias. E depois, como acabei parando com o blog e tal, e fiquei enrolando pra comprar, só que dessa vez eu falei, agora vai. Um deles é O Segredo da Floresta do Pânico, da Gillian Summers, que é o terceiro volume da série da trilogia O Povo das Árvores. Essa trilogia, gente, faz muitos anos que eu li, tá? Então, eu lembro muito pouco, tanto que pra ler o terceiro eu tô me organizando para reler os outros. Mas, basicamente, a menina ela vai morar com o pai dela, só que ela descobre que o pai dela, na verdade, ele mora numa espécie de feira da Renascença. O pai dela faz parte ali desse grupo de pessoas dessa feira, e eles... é como se fosse uma feira renascentista mesmo, tá? Porém, fala-se que, né, o povo das árvores é meio que uma baixa fantasia, assim, não chega a ser uma alta fantasia, tem elementos fantásticos na história, e é um livro muito gostosinho de ler. Eu lembro que na época, quando eu li, eu favoritei, assim, porque era um livro rápido, fácil e gostoso de ser lido. Igualmente com Os 13 Segredos, que eu também comprei. Também é uma trilogia da Michelle Harrison. As 13 Maldições, Os 13 Tesouros e Os 13 Segredos. Esse daqui já fala sobre fadas, assim, essas coisas. Também faz muito tempo que eu li, mais ou menos na época que eu li o outro. E eu também não tinha o último livro. E então eu resolvi adquirir ele também para já fechar mais uma trilogia. E também pretendo reler essa trilogia ainda esse ano. Continuando, eu comprei um outro livro que eu tava bem curiosa, tanto pela edição em si, quanto pela história. Por quê? Eu acho que é o filme baseado no livro, só que é um filme lá dos anos 80, se eu não me engano, que eu assistia quando era criança. E era um dos meus filmes preferidos, assim. Eu lembro que eu assistia, não importava quantas vezes passasse, em sessão da tarde, essas coisas, eu ia lá assistir, porque eu amava aquele filme. E agora tive a oportunidade de adquirir o livro, que ele foi lançado pela Intrínseca, que é A Princesa Prometida. Esse livro, essa edição em capa dura, eu acho essa capa linda. O projeto gráfico também que fizeram nesse livro, pelo menos em relação à capa, tá muito lindo, parece um vitral, assim. Também tem mapa. A diagramação tá boa, né? Abertura de capítulos, assim, não é nem de capítulos, tá? Pelo que eu tô vendo, aberturas, assim, eu acho que é capítulo mesmo, gente, desculpa, eu tô meio... Mas, enfim, ele tá muito lindo. A única coisa que ele não, diferente de alguns livros de capa dura, que esse não tem, ele não veio o fitilho, aqueles pra você marcar a página. Mas ele tá muito bonito mesmo. E também aproveitei para fechar uma outra trilogia. Eu havia comprado no sebo aqui da minha cidade, ano passado, o livro The Keys of Deception, da Mary Person. Então, eu resolvi comprar as continuações. Eu só não sei aqui agora qual que é o segundo, qual que é o terceiro. Esse é o terceiro. Então eu comprei o The Heart of Betrayal e o The Beauty of Darkness. Também são de capa dura, né? São da Dark Side. Esses livros eu sou suspeita de falar porque eu acho eles lindos. O projeto gráfico deles também acho muito lindo. E como eu falei, eu havia comprado o primeiro livro, né? Me interessei bastante pela história quando eu li a sinopse. Comprei o primeiro livro. Comprei o primeiro livro no sebo, mas estava impecável, novíssimo. Tinha até pôster dentro. E eu falei, mas tem o primeiro, se eu começar a ler agora, eu vou querer continuar e ainda não comprei os outros.
Então, quando a Amazon surtou, eu vi a oportunidade de comprar e acabei comprando. Até porque eu comprei o Dance of Thieves, que se passa no mesmo mundo que The Kiss of Deception. Então, eu não queria ler Dance of Thieves, que é o de capa azul. Eu não tô mostrando isso pra vocês porque eu já comprei já faz um tempo. E depois tem a continuação, The Wall of Thieves, que é o de capa vermelha, que eu ainda não comprei. E eu não queria ler The Dance of Thieves sem ter lido The Kiss of Deception. Como se passa no mesmo mundo, parece que tem alguns elementos que aparecem na primeira trilogia que vão aparecer depois. Eu falei assim, então eu vou ler a primeira trilogia, que eu pretendo pelo menos começar também esse ano, para depois partir pro outro. E por último, mas não menos importante, chegou essa semana e era um livro que eu estava muito curiosa desde que ele foi lançado. E depois que eu vi uma resenha aqui no YouTube da Vezes Valadares sobre este livro, que é o Piranesi, da Susanna Clarke. Eu fiquei muito curiosa quando a Morro Branco lançou esse livro, mas eu confesso pra vocês uma coisa, eu estava esperando um livro um pouquinho mais grossinho. Porém, ele tá lindo, gente. Ele tem um hot stamp aqui em cobre que tá lindo demais. Veio o marcador, o projeto gráfico também tá impecável. Tá muito bonito mesmo. Aqui, mostrar pra vocês detalhes. E eu tô muito curiosa por essa história. Esse livro, ele foi vencedor do Women's Prize for Fiction de 2021. Já venceu um prêmio, né, esse livro. Então eu tô bem curiosa mesmo. E como eu falei, depois que a Vez fez a resenha dela e ela falou muito bem, eu fiquei ainda mais curiosa. Nesses 3 meses, eu não consegui ler muita coisa. Como eu falei pra vocês, né, mudanças, essas coisas, então minhas leituras ficaram bem empacadas. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho os 3 livros que eu li até ontem. O primeiro livro, que foi o primeiro livro do ano, foi o Caderninho de Desafios de Dash Lily, que tá linda, essa capa tá super fofinha, uma das capas mais fofinhas que eu tenho na minha estante. Eu ganhei esse livro num amigo secreto, final do ano, que rolou no Twitter. Então eu resolvi ler, começar o ano com esse livro que é super fofinho, super levinho, super gostosinho de ler. Depois eu li Os Quatro Grandes. Ah, tem mais esse da Agatha também, que ele não estava ali, ó, como eu falei pra vocês, como eu mostrei pra vocês, porque ele estava aqui do meu lado. Eu li Os Quatro Grandes, também da Agatha Christie, naquela edição que falei pra vocês da HarperCollins. E assim, gente, eu já li alguns livros da Agatha ao longo da minha vida e eu gostei da maioria deles. Este daqui não foi diferente, eu também gostei, porém eu confesso que eu demorei bastante na leitura dele, pelo fato que eu falei da mudança de tudo, mas também porque eu demorei um pouquinho pra ingressar de fato na história, tá? Mas é aquele livro que assim, às vezes você tá lendo, tá meio emperrado ali, vai chegando nos capítulos finais, o negócio faz BUM! Explode na sua cabeça o plot do livro e acaba... E é aquela coisa, a Agatha Christie, ela te pega. Chega no final da história, ela te pega de um jeito ou de outro. E como eu falei lá no começo do vídeo, eu li o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Foram esses 3 livros que eu li nesses 3 meses. Vamos colocar aí um livro por mês, o que tá bom, tá ótimo, porque, né, não é sobre números, é sobre leitura, é sobre ler, é sobre ter prazer de ler, né, ter prazer na leitura, na literatura, e é como isso representa pra você, somente. Eu li aquilo que eu consegui dentro das minhas possibilidades, do meu tempo,
do meu ânimo, da minha disposição. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, fiquei um tempinho longe, um pouquinho afastada, mas foi necessário, né? A vida é assim, tem hora que a gente tem que se afastar um pouquinho para depois pegar impulso, voltar. E peço que vocês curtam esse vídeo, né? Segue o canal se você ainda não tá seguindo. Me segue lá nas redes sociais, vou deixar tudo linkado aqui. YouTube, a gente já tá no YouTube, Thalita. Instagram, TikTok e outras redes sociais, vou deixar tudo linkadinho aqui para vocês acompanharem. Voltei com as postagens no Instagram, as postagens que eu faço de citação, às vezes eu posto vídeo de unboxing, tanto no TikTok quanto no Instagram. Então eu espero que vocês gostem. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo, me acompanhando. Deus abençoe vocês por tudo e até o próximo vídeo.